Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, e hoje estamos de volta com mais um estudo. Hoje nós vamos falar a respeito do Pentecostes, que sim, o Pentecostes pode ser o dia que o Senhor Jesus vem buscar a igreja dele. Como assim? Como assim você está falando isso? Bom, eu vou mostrar para vocês dentro da palavra de Deus, mas primeiro eu gostaria de falar para vocês que não são inscritos no meu canal, que vocês se inscrevessem no meu canal. E se você gosta dos estudos, se você assiste, você vê que é relevante pela palavra de Deus aquilo que é falado, primeiramente eu gostaria de pedir que você dê o like, porque o like e faça um comentário, mesmo que seja um comentário simples, faz com que o YouTube, ele faz com que esse vídeo seja apresentado a mais pessoas, para que esse estudo não fique só entre nós, mas ele possa abranger outras pessoas, que a palavra de Deus, que aquilo que você está ouvindo, que você entende que é importante, venha chegar também a outras pessoas. Então, se inscreve no canal, dá um like, compartilha se você gosta dos vídeos e vamos ajudar a palavra de Deus a se espalhar mais e mais, que nós também somos responsáveis, né, para que a palavra de Deus venha chegar a outras pessoas, que outras pessoas venham aprender e venham ouvir aquilo que vocês estão falando. Bom, primeiramente também eu quero dizer para vocês, antes de entrar na palavra, no estudo em si, que eu sei que vai ter pessoas que vai dizer, o dia e a hora ninguém sabe, você está marcando data. Eu não estou marcando data. Eu não estou marcando data nenhuma. Eu não estou dizendo, olha, no dia 35 de janeiro o Senhor Jesus vai voltar às 2h35 da tarde. Eu não estou falando nada disso. Isso é marcar a hora. Certo? Quando você manda um convite para alguém, você manda o dia e a hora do evento que você está mandando para a pessoa. Então, eu não estou marcando data. Mas nós estamos estudando pela palavra as possibilidades da volta do Senhor Jesus. Assim como já houve muitos estudos e eu participei de muitos no passado, eu assisti a muitos e para mim também era coerente quando falava que o Senhor Jesus pode vir na festa das trombetas, e eu sempre achei que isso era muito coerente, porque se o Senhor Jesus cumpriu as 3 primeiras festas e Pentecostes começou a igreja, sim, a próxima festa seria a festa das trombetas, o Senhor Jesus poderia voltar na festa das trombetas. Eu fiz um vídeo no canal, ou uma live, falando a respeito do arrebatamento e as festas do Senhor. Eu explico ali que nas festas do Senhor, sim, o Senhor Jesus pode, mediante as colheitas de Israel, que são representadas na festa, que o Senhor Jesus pode voltar na festa das trombetas, mas eu finco mais o meu pé na festa de Pentecostes. E hoje eu vou fazer digamos assim, eu vou entrar mais a fundo nesse assunto, falando a respeito de Pentecostes, o que ele representa e se ele pode ou não representar o dia da volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Bom, vamos começar. A festa de Pentecostes esse ano, ela vai acontecer entre o dia 5 e 6 de outubro. 5 e 6 de junho, a festa de Pentecostes esse ano. As festas, elas têm datas diferenciadas para a gente, porque são mediante ao calendário judaico, e para nós vai mudando as datas. Então, para nós as datas mudam, né? A Páscoa, ela sempre pode acontecer entre março e abril, e a festa de Pentecostes entre maio e junho. Este ano a Páscoa foi em abril, né? E a festa de Pentecostes vai acontecer entre o dia 5 e 6 de junho para nós. Que é a próxima festa, 50 dias depois justamente da Páscoa, certo? Vamos analisar o contexto de festas. Existem 7 festas, né? Que a Bíblia fala que são as festas do Senhor. Existe a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, que é a primeira primícia das primícias, vou explicar isso. Depois vem a festa de Pentecostes, trombetas, a Yom Kippur, ou a festa do perdão, e tabernáculos, né? Vamos analisar o contexto dos seus significados. Nós sabemos que quando o povo de Israel estava no Egito, eles ainda não eram nação, certo? Eles, como descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, filhos de Jacó, das 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó, entraram no Egito e lá se tornaram escravos e se multiplicaram de forma a ter muitas pessoas descendentes dos 12 filhos de
de Jacó, mas eles não eram uma nação, eles simplesmente eram um povo escravo do Egito. Quando o Senhor Jesus os libertou, começou ali a primeira Páscoa, né? A primeira Páscoa acontece justamente, eles comem a Páscoa no dia da libertação, que Deus Pai liberta eles do Egito. Ali é comemorada a primeira Páscoa. E 50 dias depois, exatamente, eles estavam chegando no Monte Sinai. No Monte Sinai, quando Moisés sobe no monte, o Senhor Jesus dá para ele as tábuas da aliança. As tábuas da aliança, as tábuas da lei, e ali começa realmente o povo de Israel, naquele dia, se torna uma nação. Então, o povo de Israel se tornou nação na festa de Pentecostes. Ou eles receberam as tábuas da lei e começou o tempo da lei, porque eles tinham uma lei, eles se tornaram uma nação, começou o tempo da lei contar exatamente num dia de Pentecostes, dali em diante, do dia em que Moisés subiu no monte e recebeu as tábuas da aliança, que está descrito em Êxodo, né? Êxodo, no capítulo 20. Só vou ler para vocês aqui só uma pinceladinha. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aí começa: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Então Deus ali, ele dá justamente 50 dias depois, quando eles chegam no monte, ele dá para eles as leis, eles se tornam uma nação e passa a se contar o tempo da lei. O tempo da lei começa exatamente no dia de Pentecostes, ou começa a se comemorar a festa de Pentecostes. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui. Era uma celebração de agradecimento a Deus pelas colheitas realizadas pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Eu vou falar sobre isso. A data também homenageia a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas com as leis sagradas, conhecidas como Torá. Essa festa reunia em Jerusalém multidões dos judeus vindos de vários países. Então, dessas 7 festas do Senhor, 3 festas elas faziam com que o povo de Israel, eles eram obrigados a descer para Jerusalém nessas 3 festas, para estar em Jerusalém para comemorar as 3 festas. Não eram as 7, mas 3. Quais eram essas festas? A Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. 3 festas eles eram obrigados a descer para Jerusalém. As outras eles não eram obrigados, né? Essas sim, eles eram obrigados. Então começa ali a contar, interessantemente, a Pentecostes, ele dá início a justamente a nação de Israel e ao tempo da lei. Se a nação de Israel e o tempo da lei se iniciou justamente no período de Pentecostes, quando terminou, biblicamente falando, o tempo da lei? Por que eu falo biblicamente falando e para Deus? Porque o povo de Israel, mesmo depois que o Senhor Jesus morreu e a igreja foi iniciada, continuou e continua até hoje vivendo na lei. Eles, na concepção deles, estão ainda no tempo da lei, eles vivem pela lei e observam a lei. Mas nós sabemos que diante de Deus ali se findou o tempo da lei e se iniciou o tempo da graça. O tempo da graça que é o qual nós estamos vivendo. Então foi interrompido a lei, ou foi interrompido o tempo em que Deus lidava com o povo de Israel, que até a gente pode entrar nas 70 semanas de Daniel, ali termina a semana 69, na morte do Senhor Jesus, né? E existe uma lacuna de tempo até a última semana de Daniel, que vai acontecer justamente na grande tribulação, que são os últimos 7 anos da grande tribulação. Essa lacuna, conhecida por nós como o tempo da graça, é o tempo da igreja. Ela se iniciou exatamente quando termina o tempo da lei. Quando termina o tempo da lei, inicia-se o tempo da graça, da igreja. Onde é que está descrito isso? Se a gente for para Joel, no capítulo 2. Joel, no capítulo 2. Gente, que eu já estou chegando. Aqui. Joel, no capítulo 2, no versículo 28, a gente vai ler uma profecia a respeito da igreja.
E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E logo em seguida, na concepção daquilo que Deus tem me mostrado, eu vejo aqui o arrebatamento da igreja. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaças. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem estuda as profecias sabe que o grande e terrível dia do Senhor é o dia do juízo, o dia da vingança de Deus, o dia do juízo. E esse aqui acontece antes e não dentro. Então essa descrição não está falando da grande tribulação. Para mim, isso aqui fala do sexto selo, que para mim é o dia do arrebatamento da igreja. Isso é um outro assunto, só para pincelar para vocês. Isso é uma profecia em Joel, da igreja, certo? E quando se iniciou justamente o tempo da igreja? A gente vai lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então, vamos voltar. A lei, o tempo da lei se inicia em Pentecostes, como a gente está lendo aqui, ó. A data também homenageia a memória do dia de Moisés que recebeu as tábuas da lei. Então a lei começou a contar numa festa de Pentecostes. Quando terminou a época da lei? No dia de Pentecostes, exatamente quando inicia o tempo da graça. Então vamos lá. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousadas sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eis o início da igreja. Com o início da igreja, ou o início dessa lacuna que eu falei, do tempo da graça, termina ali o tempo da lei, certo? Então, interessante nós observarmos que a lei começou no Pentecostes e acabou no Pentecostes. A igreja começou no Pentecostes. E ela pode acabar no Pentecostes? É isso que a gente vai continuar vendo, que a gente vai continuar estudando. Vamos ver o discurso de Pedro, que está no Atos 2, no versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Eis que se inicia o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E continua também aqui falando sobre o que eu considero, né, o arrebatamento da igreja e o sexto selo, mas eu não vou ler essa parte agora, esse é outro assunto. E olha que interessante, e acontecerá nos últimos dias. Se ali se inicia a igreja, se ali se iniciava o cumprimento daquela profecia de Joel, então ali também se iniciava os últimos dias. Os últimos dias da igreja do Senhor Jesus, desde que ela começa, ela já é os últimos dias. Então nós já estamos vivendo os últimos dias desde o início da igreja, quando Pedro fala a respeito disso, certo? Os últimos dias. Deus ele considera os dias da igreja como os últimos dias. Se nós analisarmos que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então esses 2000 anos da igreja são somente 2 dias, né? Os últimos 2 dias dos 6, antes de chegar ao 7º dia, ou o 7º milênio, ou a época do milênio. Isso também são outros detalhes, mas eu gosto de deixar, né, especificado que é interessante, que aqui está falando sobre os últimos dias, e acontecerá nos últimos dias. Então a igreja se inicia numa festa de Pentecostes. Isso é muito interessante. E na festa das colheitas. Na festa de Pentecostes, na festa das colheitas. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte agrícola de Israel, certo? Depois a gente continua falando das outras festas, mas eu preciso me atentar agora para as colheitas. Por quê? Ali você vê que essa época era a época da celebração de agradecimento a Deus pelas colheitas realizadas pelos judeus 50 dias após a Páscoa.
Qual era a colheita que era feita 50 dias após a Páscoa? As colheitas de Israel, que era a cevada, a primeira colheita, o trigo, a segunda colheita, e a uva, que chegava mais para o final das colheitas, elas acontecem entre março e outubro. Aconteciam e acontecem até hoje, entre março e outubro. Então elas começam na festa justamente da Páscoa, né? E elas terminam próximo das últimas festas dos tabernáculos. Elas estão exatamente no período das festas. E se nós analisarmos quando o Senhor Jesus fala a respeito de salvação, que ele prega da igreja, que ele fala sobre o povo, ele sempre coloca colheitas, plantação, representando sempre a parte agrícola de Israel para falar da igreja e da salvação e daquilo que ele tinha proposto. Sempre é assim que está escrito. Vamos analisar então, diante de tudo isso, o que diz a respeito das festas. As festas do Senhor, elas começam com a Páscoa, né, irmã? Começam com a Páscoa. E o que era colhido na Páscoa? A primeira colheita, que acontecia entre março, né, começa entre março e abril para nós aqui, a festa da Páscoa, era a cevada. A cevada era a primeira colheita. Vamos ler aqui em Levíticos, no capítulo 23, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, para nós entendermos, né? Levíticos, no capítulo 23. Aqui. No versículo 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a vossa messe, ou seja, colher os vossos frutos, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Então, trareis um molho, ou um feixe, né? Das primícias da vossa colheita ao sacerdote. O que significa isso? Quando eles já estava para amadurecer os frutos da cevada, que é a primeira colheita, eles iam no campo e olhavam, essa parte aqui já está mais madura. A primeira parte, a primícia, aquilo que amadurecia primeiro, eles iam lá e amarravam uma fita em volta e separavam. Então, no dia da festa das primícias, ou seja, exatamente no dia em que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus ressuscitou, era comemorada a festa das primícias. E neste dia era apresentado diante de Deus um molho, ou um feixe, né, de cevada sem fermento. Era a cevada, era o próprio fruto, a própria planta da cevada. O fruto da cevada, feito um feixe ou um molho, era apresentado como oferta movida ao Senhor para agradecer pela colheita da cevada. Então a primícia era apresentada para Deus no santuário diante do sacerdote, certo? E diante da palavra de Deus, quem foi a primícia de Deus? A primícia dos que dormem. Quem foi colocado como primícia? Não foi o Senhor Jesus? Então, o que representa esse feixe sem fermento apresentado a Deus? Significa o Senhor Jesus que ressuscitou em primícias. Por que o seu Senhor Jesus ressuscitou em primícia? Porque ele foi a primícia de Deus. A primícia de Deus por nós, apresentada naquela colheita, representando a cevada. O Senhor Jesus ressuscita em primícias, representando a primeira colheita, a colheita da cevada, a colheita que era apresentada para Deus como oferta num feixe sem fermento, com mais outras coisas apresentadas juntos como oferta, e colocada diante de Deus. Então o Senhor Jesus, ele representou a colheita da cevada. E o que vinha logo em seguida? Exatamente 50 dias depois, vinha a colheita do trigo. A gente vai para Levíticos no 23 mesmo, agora no versículo 16. Até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias. Então, depois da Páscoa, contarei 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos de 2 dízimas de 1 efa de farinha. Serão levedados e cozerão, são as primícias do Senhor. Então, aqui está aparecendo justamente na festa do Pentecostes, era apresentado para Deus a primícia da colheita do trigo. A colheita do trigo aqui, ela era apresentada já de forma diferente. Eles sim iam lá no campo, olhavam os primeiros frutos que amadureciam do trigo, separavam, só que eles faziam 2 pães e eles colocavam fermento.
2 pães levedados eram apresentados diante do sacerdote para serem movidos também como oferta ao Senhor. E o que representa esses 2 pães, gente? 2 pães levedados. 2 povos pecadores, porque fermento significa pecado, 2 povos pecadores sendo apresentados para Deus no dia de Pentecostes. Quando começou a igreja? No dia de Pentecostes. Quando um povo que se tornou igreja, que eram pecadores, foram apresentados para Deus como oferta de primícias, ou seja, começou ali a contar a igreja, justamente no dia de Pentecostes. E quando poderia essa igreja ser apresentada para Deus? Já sendo levada? Também no dia de Pentecostes. Isso é uma observação, lógico, mas vamos prestar atenção no que eu tenho para dizer para vocês. Os pães, eles eram levedados, representando 2 povos. A igreja, ela começou com o povo de Israel, depois ela foi estendida aos gentios. Então são 2 povos, o povo de Israel e o povo gentil. A igreja é formada por 2 povos. Mas o povo de Israel não crê em Jesus. Sim, a igreja começou com o povo de Israel. Quem eram os discípulos? Quem foram os apóstolos? Quem foram os primeiros cristãos? Quem era Paulo? Todos judeus. O Senhor Jesus era judeu. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela representa 2 povos pecadores. 2 pães levedados, que é apresentados no dia de Pentecostes. O povo de Israel e os gentios. Inclusive, até hoje existem os gentios messiânicos. Por que não são um povo só? Por que não foi apresentado um povo só? Porque existe ainda uma separação. Mesmo os judeus messiânicos, quando eles creem no Senhor Jesus, eles ainda continuam observando a lei. Mesmo eles crendo em Jesus, eles ainda observam a lei. Então, esses 2 povos, esses 2 pães com fermento, ou esses 2 povos, só se misturarão no finalzinho de tudo. Mas, por enquanto, eles ainda são 2 povos, representados diante de Deus com 2 pães. Então, aqui era a comemoração de Pentecostes. Então, para agradecerem a Deus pela colheita do trigo, cevada já foi, lá na Páscoa, quando o Senhor Jesus morre e ressuscita. Pentecostes, trigo. Para vocês verem como é o trigo mesmo, a gente vai para Êxodo 34, só para vocês verem. Êxodo 34, 11 e 12. Não, é 22, Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas. Festa das semanas é contada aqui 7 semanas, ou seja, 50 dias. Que é das primícias, da primícia do trigo apresentada a Deus, da cega do trigo. Também guardará a festa das semanas, que é das primícias da cega do trigo, a festa das colheitas do fim do ano. Deus, ele queria que apresentasse naquele dia de Pentecostes o trigo, a colheita do trigo, a primícia da colheita do trigo, que era quando o trigo amadurecia, próximo da festa de Pentecostes. Então, primeiro era o Senhor Jesus, depois o povo que se torna igreja, apresentados ao Senhor, Páscoa e Pentecostes. Vamos continuar. Essa colheita, que a gente fala a respeito do Senhor Jesus ter sido primícia dos que dormem, está descrito aqui. A gente vai lá para Mateus 27, Mateus 27, vamos continuar, gente, para vocês verem onde eu quero chegar. É Mateus 27, 51. Vamos prestar atenção aqui no que aconteceu em Mateus 27, 51. Porque o Senhor Jesus, ele foi apresentado a Deus como primícia, certo? Antes de eu ler Mateus 27, 51, deixa eu ler com vocês 1 Coríntios 15. Peraí, guarda Mateus 21. 1 Coríntios 15 primeiro, para vocês poderem entender. Vou deixar até marcadinho aqui. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 20. Só para vocês entenderem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, na festa das primícias, foi apresentado a Deus como primícia, sendo ele as primícias dos que dormem.
sendo ele as primícias. Eu sempre achei interessante porque está no plural aqui, as primícias dos que dormem. Por que as primícias? Mas vamos continuar, porque é o Senhor Jesus que foi apresentado. Mas será que foi só o Senhor Jesus? Visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Interessante isso daqui, né? Vamos prestar atenção agora lá em Mateus, porque agora sim a gente vai para Mateus 27. Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriu-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, no dia em que o Senhor Jesus morreu, naquele terremoto que aconteceu em meio às trevas, os sepulcros se abriram, certo? Mas no dia da ressurreição de Jesus, está escrito aqui embaixo. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Então, eles ressuscitaram e saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. O que representa isso? Vamos continuar. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que representa esse povo, esse pouquinho de santos, que justamente quando o Senhor Jesus ressuscita também aparece, né, na cidade santa ou em Jerusalém, entre de Jerusalém aparecem a muitos. Não seria a primícia que o Senhor Jesus leva? Ele sendo primícia, ele leva a primícia para Deus, como oferta também ao Senhor. Ó Senhor, eu morri, a igreja vai se iniciar, estou trazendo para o Senhor a primícia de tudo isso que vai acontecer, porque lá em 1 Coríntios a gente leu que está escrito, sendo Cristo as primícias dos que dormem. Mas tudo bem, isso é uma observação que a gente nunca vai poder afirmar 100%, porque a Bíblia só fala isso, ela não dá mais nenhum detalhe. Mas será que esse povo ressuscitou e voltou para a sua vida normal? Eles já estavam enterrados nos seus sepulcros, já faziam tempo, a gente não sabe de quanto tempo eram esses santos. Se já tinham 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente não sabe, a Bíblia não fala. Então, se eram pessoas que já estavam com seus corpos desfeitos e retornaram, elas voltaram para a sua vida normal? É algo a se pensar. Ou será que foram apresentados a Deus como primícias? E isso é só uma observação. Estou aqui dizendo que foi. Não, eu nem posso, porque não tem outro lugar que fale disso a não ser aqui nessa descrição. Mas eu queria mostrar para vocês. Agora, a respeito de 1 Coríntios 15, falar sobre essa... Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo ressuscitou primeiro no dia da festa das primícias. As primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, primícias. Na festa das primícias, que é chamada de primícia, que é Páscoa, pães, armos e primícia, o Senhor Jesus ressuscitou. Porque ali era apresentada a primeira primícia da primeira colheita de primícias, ou seja, o primeiro fruto da cevada na primeira festa de primícias. Então a primeira festa de primícias era chamada de primícias. Mas a festa de Pentecostes, onde também era apresentado a primícia do trigo, como a gente leu lá em Êxodo, né? A primícia do trigo seria apresentada, também ali é apresentado primícias para Deus, ou seja, aquela primeira parte que já amadureceu, que já está pronta, que vai ser o quê? Arrebatada para Deus. Ah, mas você está dizendo isso. Vamos continuar. Eu estou fazendo com vocês um estudo. Certo? Então tá. Cristo, as primícias, tá. Então vamos lá. Quando nós paramos para analisar que as colheitas de Israel, elas aconteciam de março até outubro, e aí acontecia a colheita primeiro da cevada, depois começava do trigo. A colheita do trigo ela ia de aproximadamente maio a junho, até perto da festa aliás, entrava na festa das trombetas, entendeu? Entrava na festa das trombetas. E quando acontecia essa festa, essa colheita, quando tocava a trombeta, essa colheita ela era
interrompida. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai ver. Só um minutinho. Então a colheita do trigo ela era longa, ela começava em meados de maio e junho e ela ia até setembro e outubro. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui. De acordo com as escrituras, o Eterno ordenava a colheita do trigo no início do Shavuot, festa de Pentecostes. Era o início, né? Quer ver? Só um minutinho, gente, que eu quero achar exatamente onde está escrito. Ó, na festa das trombetas, ao ouvir-se o toque do shofar, os israelitas paravam imediatamente a colheita do trigo, que assim era interrompida. Então a colheita do trigo ela era interrompida justamente, estava se acontecendo ainda a colheita, ela era interrompida com o toque da trombeta. Eu achei isso interessante, porque essa colheita do trigo ela é longa. Então, no outro estudo que eu fiz, eu falei que também podia representar a festa das trombetas, porque a igreja estava sendo... como eu vou dizer assim, colhida. Desde o início da igreja, ela sendo colhida, até que no dia da festa das trombetas, quando tocasse a trombeta, a colheita era interrompida, justamente, e os frutos que não fossem colhidos ficavam para trás. Mas nós podemos observar isso, porque se as 3 primeiras festas de Israel foram cumpridas pelo Senhor Jesus para o povo de Israel, certo? E as 3 últimas festas de Israel também representam coisas que são diretamente ligadas ao povo de Israel. Vamos observar se Pentecostes não fica no meio disso. Porque Pentecostes começou a igreja, terminou a época da lei, certo? Terminou a época da lei e começou a época da igreja. Bem, exatamente dessa forma que eu já mostrei para vocês. E quando a gente para pensar, se nós analisarmos que a igreja, quando ela se iniciou, nós podemos considerar isso uma concepção, ou a igreja foi gerada, ou foi concebida, certo? Nós sabemos exatamente quem vai ressuscitar, quem vai ser arrebatado? Nós não sabemos. Nós sabemos que a Bíblia fala que no finalzinho começariam as dores de parto, e dor de parto significa que alguém vai nascer e o filho varão nasceria. O filho varão, ele representa exatamente a igreja arrebatada, ou a noiva de Cristo, ou aquela igreja que vai ser revelada, vai ser mostrado exatamente quem é arrebatado quando o filho varão ele nascer. Então, se nasce alguma coisa, significa que ela foi gerada em algum momento. E quando essa igreja foi gerada? Justamente no início da igreja. Ela foi gerada no início da igreja, aí passa o tempo da gravidez, quando chega pertinho de nascer, começam as dores de parto. Bem no início do trabalho de parto, começam as dores de parto. Então as dores de parto já significam o finalzinho do nascimento para o nascimento do filho varão, certo? O nascimento do filho varão, ele vai representar ali 2 crianças. Quer ver? Vamos lá. Agora vocês vão falar para mim, agora você está doida de vez. Não, não estou doida de vez. Eu vou mostrar para vocês. Interessantemente, vai nascer 2 crianças. Uma é citada como filho varão. Aqui. Vamos lá. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a mulher que estava sofrendo com dores de parto, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e até o seu trono.
Então, a mulher, porém, fugiu para o deserto. Eu já expliquei em outros estudos que a mulher é Israel e o filho varão é a igreja do Senhor Jesus, que estava gerada dentro de Israel. Quando que a igreja foi gerada, gente? Lá na festa de Pentecostes. Quem iniciou a igreja? O povo de Israel. Então, a criança estava gerada dentro da mulher, sendo gerada como igreja. E quando ela aparece? Quando ela é revelada? Justamente no dia do arrebatamento da igreja. E o dia do arrebatamento da igreja, ela deixa para trás outra criança. Onde a gente vê isso? Primeiro eu vou dizer para vocês que a mulher é Israel, para vocês me dizerem para mim que não é. Vamos lá. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher, ela estava vestida de sol. O sonho de José. Sol, lua e 12 estrelas, que representavam Jacó, a mulher, no caso, porque a mãe dos 12 filhos não são uma só, mas aqui a mulher ela é representada por uma, pela lua. E as 12 estrelas, que são os 12 filhos de Jacó, do qual José teve o sonho e ele viu que a lua, as estrelas e o sol se inclinavam para ele. Então aqui está falando do povo de Israel. A mulher é Israel. Então aqui, quando o dragão persegue a mulher, a terra, porém, socorreu a mulher e aí abriu a boca, engoliu o dragão e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então ele tenta pegar a mulher, que está fugindo para o deserto, não consegue. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui está a outra criança. Então, no dia do nascimento, é revelado duas crianças. O filho varão, que é arrebatado aos céus, que é a igreja salva, a noiva de Cristo e os deixados para trás. Aqueles que só vão realmente mostrar que tem os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus quando já estiverem na grande tribulação. Então é revelado duas igrejas, duas crianças, descritas na palavra de Deus. Tá, tudo bem. Então, a igreja ela é gerada e ela nasce em algum momento. E esse nascimento da igreja, ele realmente não pode acontecer no dia da festa de Pentecostes? Se iniciou, foi gerado no início da festa, ele não teria que terminar também na festa de Pentecostes? Porque a festa das trombetas, quando a Bíblia fala a respeito da trombeta de Deus, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vamos lá. Aqui está falando dos mortos, não é essa parte. Espera aí que eu vou achar. Só um minutinho, gente. Aqui está falando do filho, aqui não é. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Vamos ler o que está escrito aqui no 4, 13 a 18. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia os que dormem. Aqui eu vou falar justamente a respeito do arrebatamento. Quando o Senhor Jesus fala que existe a ressurreição dos mortos, que ele fala, vamos voltar, depois eu volto para essa outra parte, que eu não achei agora, eu vou procurar para a gente não perder tempo. Quando a gente fala a respeito da primícia dos que dormem, o Senhor Jesus primeiro, depois as primícias, depois na sua vinda. A gente está falando da ressurreição. Jesus ressuscitou primeiro, depois as primícias ressuscitarão e depois os que estiverem com ele na sua vinda.
Aqui nós estamos falando das ressurreições. Aqui não fala que primeiro, pois se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, no arrebatamento da igreja existe a primeira ressurreição dos mortos, que são as primícias dos que dormem. Então, Cristo, as primícias e os que vierem depois na sua vinda, lá em Coríntios. Vamos ler de novo para mim não me perder. Quer ver? Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo ressuscitou primeiro. As primícias vêm em seguida. Primícias. Aqueles que foram, primeiramente, o trigo, que é apresentado para Deus como primícia, como igreja, que se inicia na festa das primícias de Pentecostes. E depois como primícias, porque eles ressuscitam primeiro. São a primeira ressurreição. São as primícias, aqueles que vão primeiro, o arrebatamento. E aquele que é a segunda criança? E aqueles que estão depois na sua vinda? Onde eles aparecem? Eles aparecem em Apocalipse, no capítulo 20. Vamos lá. Apocalipse, no capítulo 20. No versículo 4, 5 e 6. Vi também tronos, e nesse sentaram aqueles os quais foram dada autoridade para julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na sua fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Então aqui existiu uma ressurreição. Ressurreição de quem? Daqueles que tinham sido mortos, porque não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a marca na sua fronte. Eles foram ressuscitados. Essa daqui é a ressurreição daqueles que vieram depois, como está escrito lá, em 1 Coríntios 15. Vamos lá de novo. Aqui. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando o Senhor Jesus ressuscita eles, não é na sua vinda? Então, os que são de Cristo na sua vinda é a segunda parte daqueles que serão ressuscitados. Então, a gente vê que a ressurreição dos mortos, ela acontece em 2 etapas. Tem pessoas que falam assim, que a igreja seria arrebatada nesse período, justamente porque fala aqui da ressurreição dos mortos, e eles citam essa ressurreição como a ressurreição daqueles que serão ressuscitados no dia do arrebatamento. Mas não. A Bíblia é bem clara, existe ali a ressurreição de Cristo, que é a primícia, a ressurreição das primícias, que são aqueles que vão primeiro como arrebatados, e a ressurreição daqueles que são de Cristo na sua vinda. Certo? Como eu estava falando de ressurreição ali, então eles não estão citando os vivos que foram arrebatados, eles estão falando de primícias sendo arrebatadas e daqueles que vierem depois, ou a segunda criança que nasceu, certo? A segunda criança que nasceu, como eu falei para vocês em Apocalipse 12. Nós estamos então analisando que a festa de Pentecostes pode sim ser o dia do arrebatamento da igreja. Mas e a festa das trombetas? Como eu estava falando, a festa das trombetas, ela é tocada por homens, certo? Quando acontece o início da festa das trombetas, que é vista a lua, que era vista, né? Porque hoje em dia já tem data, que era vista o despontar da lua do céu, e aquele que estava vendo tocava a primeira trombeta, e dali para frente eram tocadas diversas trombetas, elas são tocadas por homens. Agora eu vou de novo para 1 Tessalonicenses para a gente achar a trombeta de Deus no... Vou ter que achar agora, né? Porque agora não tem como eu fugir. Espera aí. Deixa eu achar aqui. É porque eu marquei só o de cima, eu não marquei o de baixo. Acho que é 5, né? 2, 5, deixa eu ver. 1, 5. Só um minutinho que agora eu tenho que achar. Falei dos mortos, agora eu vou falar dos vivos.
Só um minuto, gente. É muita informação na minha cabeça. Se eu não anotar direitinho tudo, se eu deixar só uma coisa anotada, eu não acho. É inacreditável. Parece uma coisa, hein? O negócio sumiu e eu não acho. Mas eu vou achar. É 4:16, gente. Parece que ficou sumido na minha visão. 4:16. Era a continuação. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Então quem toca a trombeta é Deus. Descerá, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para encontrar-se o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, se nós olharmos no geral, quando fala das primícias de Cristo, fala de Jesus sendo arrebatado, sendo ressuscitado, fala das primícias sendo ressuscitada e depois daqueles que vão ser ressuscitados na sua vinda, na vinda do Senhor Jesus. E aqui fala-se de uma trombeta que não é a trombeta de homens da festa das trombetas, é a trombeta de Deus. A trombeta de Deus acontece justamente no dia do arrebatamento da igreja. Então a gente pode analisar que a festa das trombetas é a volta do Senhor Jesus? É algo a se pensar. Tem aqui outra coisa que eu deixei aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Para a comunidade judaica, o dia do casamento é considerado o dia do perdão. E é um meio de Deus perdoar os noivos e se purificarem para uma nova vida juntos, limpos de qualquer pecado. Essa purificação ocorre por meio de jejuns e orações que ocorrem horas antes de antecederem o casamento. Então aqui é uma observação. Vamos para as 3 últimas festas, que é a festa das trombetas, depois vem o Yom Kippur, o dia do perdão, onde o povo era perdoado, certo? E depois a festa dos tabernáculos. A festa das trombetas ela tem vários significados, inclusive uma preparação do povo que começava a analisar os seus pecados, analisar aquilo que eles tinham que fazer como limpeza para que no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, eles estivessem limpos e fossem perdoados. E a festa de Yom Kippur também é conhecida como festa do casamento do Senhor. Do Senhor com quem? Com a igreja? Não, com o povo de Israel. Então, se o povo de Israel casa no dia do perdão, ou seja, eles são perdoados, ou acontece o perdão quando eles reconhecem o Senhor Jesus lá no finalzinho, quando o Senhor Jesus vem, que guerreia com o anticristo e seus exércitos, e o povo de Israel vê que Jesus realmente já tinha vindo e é o Messias deles e se arrependem, certo? E aquilo eles recebem o perdão porque eles se arrependem e pranteiam e se arrependem. Isso está escrito lá em Zacarias. Zacarias. Acho que é aqui, Zacarias 12:10. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram e plantearão como quem planteia por um unigênito e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, a festa do perdão, ou a festa do Yom Kippur, representa esse perdão que o povo de Israel vai receber lá no finalzinho, quando eles reconhecerem a Cristo, que o Senhor Jesus vier guerrear, e eles vão olhar e vão se arrepender, porque eles vão entender que mataram o Messias dele, aqueles a quem eles transpassaram. E depois vem a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? É quando o Senhor
Deus, né, no caso o Senhor Jesus, ou Deus vem tabernacular com os homens, ou morar com os homens. O Senhor Jesus vem morar com os homens, é o milênio. Então, se o milênio, os 1000 anos, é a festa dos tabernáculos, e o perdão, o Yom Kippur, é comemorado, é o arrependimento do povo de Israel, então a festa das trombetas, ela está avisando para eles, entendeu? Nessa festa, que eles têm que observar o arrependimento. Vai acontecer o que ali? A observação daquilo que vai acontecer, que é o arrebatamento, o perdão deles, com o Senhor Jesus vindo e perdoando eles. Então, essa festa pode sim representar o final da colheita. Eu não falei que a colheita ia ser interrompida? Porque é assim que acontece, quando a trombeta toca, a colheita do trigo é interrompida, e o povo de Israel também não representa o trigo, e quando eles se arrependerem e reconhecerem a Cristo, eles não estão sendo as últimas colheitas? A última colheita, que depois que acontece a interrupção, os que ficarem para trás deles não vão ser mais colhidos? Como o Senhor Jesus disse que ele vai colher o seu trigo no celeiro e vai queimar a palha em fogo inextinguível? Entendeu? Então, existe sim a possibilidade de Pentecostes ser o dia da vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E a festa das trombetas, que representa o aviso, a trombeta, quando eles tocavam as trombetas? Quando eles tinham que avisar. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles tocavam trombetas por vários motivos. Isso está na palavra, eu não vou abrir tudo agora, gente, até porque eu não anotei, eu vou achar. É muita coisa. Eles tocavam a trombeta quando eles tinham que baixar o acampamento, quando eles tinham que levantar o acampamento, quando estavam para ser atacados numa guerra. Cada toque tinha um som diferente, para eles entenderem o que estava sendo avisado. Até mesmo para recolherem o lixo e separarem do acampamento, existia um toque de trombeta. Existia um toque de trombeta para tudo. Então, festa das trombetas significa que eles estão sendo avisados para preparações daquilo que virá. Eles estão sendo avisados. As trombetas começam a tocar para mostrar para eles que está chegando o momento deles se encaixarem na vontade de Deus. Porque o casamento, que até para eles eles fazem isso, eles consideram que é o dia do perdão, vai ser o casamento de Deus com o povo de Israel no dia do perdão, o dia que eles vão se arrepender na festa do Yom Kippur. Então, se a festa do Yom Kippur vai ser cumprida com o povo de Israel e tabernáculos vai ser cumprido com o milênio, também no finalzinho, então pode ser que essa festa das trombetas não represente para nós, a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, a primeira primícia daqueles mortos que serão ressuscitados, daqueles que serão arrebatados, do filho varão que vai nascer, que vai ser tomado para Deus, que não represente para nós o arrebatamento, mas sim o início da igreja, terminar no fim de Pentecostes, começou em Pentecostes e terminar no fim de Pentecostes, assim como a lei começou em Pentecostes e terminou em Pentecostes. Bom, gente, desculpa eu se eu não anotar, eu tenho tanta passagem bíblica na minha cabeça, mas tem hora que dá um branco. Se eu não anotar, fica difícil para mim. Tem horas que está na minha frente e eu não consigo ler, porque eu leio muita coisa, leio muita passagem bíblica, muita coisa. Acredito que eu já consegui passar para vocês o que eu queria passar. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Assim como Jesus derrama o Espírito Santo dele sobre a igreja, no sentido de aqueles que acreditam em Jesus, o Espírito Santo também será derramado sobre o povo de Israel lá no final. Tem aqui algumas anotações. Vamos lá para Ezequiel 39, para vocês verem como vai ser. Ezequiel 39, aqui é só uma observação a mais. 39 e 29. Já não esconderei deles o rosto. De quem, gente? Do povo de Israel. Pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então ele derramará o espírito sobre a casa de Israel. Aqui ele não está falando só da igreja. Tem também Isaías 44. Vamos ver o que está escrito em Isaías 44. Isaías 44.
Isaías 44, de 1 a 4. Agora, pois, ouve a Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Aqui está falando também de uma promessa do Espírito Santo sendo derramado sobre o povo de Israel em si. Aqui não está falando de pessoas israelitas se convertendo a Jesus e tendo o Espírito Santo. Está falando de uma promessa para o povo. Então significa que quando o Senhor Jesus voltar, no finalzinho, para justamente guerrear com o anticristo e com os seus exércitos, para defender o remanescente do povo de Israel, entendeu? Que ele voltará pelo povo de Israel, ou seja, para o remanescente, porque vai ter só um restante, um terço, o restante já vai ter morrido e se perdido no meio do caminho. Ele vai voltar e depois ele vai derramar do Espírito Santo dele sobre também o povo de Israel. E aí, quando o Senhor Jesus diz que o povo no final vai se tornar um só povo, significa que a igreja dos gentios e a igreja do povo de Israel vão se tornar um só povo para Deus, um só povo para o Senhor Jesus, um só povo para Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Tá? A gente tem uma observação para fazer aí por esses dias, porque a festa de Pentecostes está se aproximando, entre os dias 5 e 6 de junho, e quem sabe, né? Quem sabe? Porque tudo é uma forma de estudo, tudo a gente fala aqui de uma probabilidade de acontecer, sim. Se o Senhor Jesus veio cumprir as festas, se Deus deixou as festas como uma forma de ensaio para quê? Você está ensaiando porque vai ter o dia que tem que acontecer realmente aquilo que está sendo ensaiado. E se as festas se cumpriram com as datas exatas como Deus propôs, tanto lá desde o início, sempre, é interessante, gente, porque o povo de Israel saiu do Egito, Páscoa, começou a contar. O povo de Israel chegou no Sinai para receber a lei e se tornar a nação, Pentecostes. O povo de Israel recebeu como igreja, porque era ainda os israelitas, o Espírito Santo e a igreja começou a ser contado, Pentecostes. Como que Deus não tem datas preditas para as coisas? Devemos observar isso. Se o dia do perdão do Yom Kippur vai ser o período em que provavelmente acontece essa vinda do Senhor Jesus, olha, existe um estudo que eu vou só pincelar para vocês, que diz que o Senhor Jesus nasceu nos dias da festa de Tabernáculos e morreu em Páscoa. Se nós analisarmos que ele, com 30 anos, começou o ministério dele, suponhamos que ele realmente nasceu nos dias previstos da festa de Pentecostes, para nós, né? Entre setembro e outubro, e ele fez 30 anos naquele período, e ele começou o ministério dele de 3 anos e meio, porque foram 3 anos e meio, então, quando ele fez 3 anos de ministério entre setembro e outubro, 6 meses depois seria justamente a Páscoa, quando ele morreu. Entendeu? Então, se essas datas realmente elas se cumprem desta forma, então Deus ele tem datas previstas sim. Ele tem dias previstos sim. Ele fez ensaios para cumprir aquilo que ele deixou. Algo para nós observarmos e analisarmos, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Tenham entendido, é meio complicado falar de tudo isso, porque é muita informação, muitas escrituras e eu acabei até me perdendo um pouquinho para achar justamente uma passagem que a gente lê sempre, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar na descrição do vídeo, nas perguntas, né? Nos comentários, vocês podem deixar a dúvida de vocês, ou algum comentário que vocês queiram deixar, ou alguma observação que vocês queiram deixar, que eu estarei lendo, estarei verificando, e o que eu puder responder para vocês, ou o que vocês tiverem para acrescentar para mim também,
Eu agradeço, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.